Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube, FTV Live. Estamos cá para mais uma edição, a única da semana do debate político, onde apresentamos temas que são rolados nesta mesma mesa e o caro telespectador e internauta é também convidado a não apenas apresentar as suas perguntas, mas também sugestões. Afinal de contas, este é um programa que existe justamente para que se tragam inquietações e soluções para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa intervir. Caro telespectador e internauta, que comece o debate. Nesta edição de 1º de agosto de 2025, vamos começar por conversar em relação a uma declaração que surgiu nas redes sociais e tem surtido muitos, mas muitos debates. O Presidente da República teria referido já na Zambésia, na sua visita de trabalho, que as manifestações pós-eleitorais causaram mais estragos em relação àquela que foi a Guerra dos 16 anos. Falamos da Guerra Civil, em que o Partido Renamo esteve contra a Frelimo, numa guerra que durou cerca de 16 anos na busca pela democracia e também multipartidarismo. E nesta edição vou começar mesmo esta discussão com o professor Pangaia. Professor Pangaia, o Presidente da República na província da Zambésia disse que as manifestações, segundo as declarações que surgem nas redes sociais, causaram mais danos em relação à Guerra dos 16 anos. Isto, como é que olha para esta intervenção, para esta declaração do Presidente da República, numa altura em que ainda há famílias que se debatem com as consequências das manifestações pós-eleitorais, mas não só. Há famílias que ainda choram pelos seus entes queridos que nem sequer foram encontrados na Guerra dos 16 anos. Muito boa noite, professor Pangaia. Sim, boa noite para si, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. Agradeço à FTV pelo convite que nos deu para partilharmos aquilo que é a nossa visão relativamente à geopolítica nacional. Antes da colocação que me dá, quero dar um ponto prévio 3 minutos, por favor, professor Pangaia. Relativamente à condenação do diretor pedagógico de uma das escolas do país, em que ele facilitou respostas nos exames nacionais a 30 estudantes, onde ele entendeu, para poder cumprir as metas, segundo aquilo que abordou a defesa, teve que dar respostas aos exames nacionais a 30 estudantes, por conseguir deles poderem passar de classe. É muita pena essa questão que ocorreu, e é um cenário que muitas das vezes tem sido reportado pelos estudantes, e só que este caso foi cair no tribunal e acabou o professor ser condenado nesse caso. De fato, é um ato que deixa a desejar para o país e deve ser combatido energicamente. Mas também o governo, sobretudo o setor da educação, deve parar de exigir essa questão de metas que as escolas elas devem cumprir no concernente às passagens que ela tem requerido. Relativamente ao ponto que ele coloca, nós, ao fazermos o balanço naquilo que ocorreu como estragos na guerra dos 16 anos, vimos que várias mídias reportaram que tivemos cerca de 1 milhão de mortes de moçambicanos na guerra dos 16 anos, mais de 1,7 milhões de deslocados para os países vizinhos e outros 3 milhões dentro de Moçambique. No concernente às destruições de infraestruturas, tivemos reportagem de várias escolas, hospitais, estradas e outras infraestruturas igualmente foram destruídas na guerra dos 16 anos. Para além disso, tivemos um impacto negativo no setor da agricultura, porque a zona rural, sobretudo, ela esteve praticamente semeada de minas, e essas minas acabaram provocando muitos mutilados, muitas mortes, dentre outras questões. Também tivemos trauma psicológico resultante daquilo que ocorreu durante a guerra. Vimos algumas pessoas esquartejadas, algumas mães eram forçadas a poder colocar seus bebês no pilão e poder esmagá-los os bebês dentro do pilão, dentre várias outras sevícias que ocorreram, e isso posteriormente trouxe essa questão de trauma psicológico. Tivemos uma desestabilização política
em face, neste caso, da exigência que ocorreu depois do término da guerra. Portanto, foi uma guerra que iniciou em 1977 e teve seu término em 1992 através do Acordo Geral de Paz. Agora, o Presidente da República, quando vem dizer que o impacto ou as destruições causadas pelas manifestações superam aquelas que ocorreram na Guerra dos 16 anos, significa que reconhece que deve ter havido mais mortes, mais de 500 pessoas que estão registradas neste momento. O Presidente da República deve provavelmente a ter dados reais de que nesse país morreram mais de 1 milhão de pessoas, tendo em conta que a Guerra dos 16 anos dizimou cerca de 1 milhão de pessoas. Os números que nós tínhamos até agora eram cerca de 500 pessoas mortas, mas afinal de contas, o Presidente da República, ou assim afirmar, significa que as mortes superaram 500 pessoas e, como Presidente da República, deve ter dados fiáveis neste sentido e dentre várias outras questões. Então, nós não podemos discutir sobre isso. O que tem que se fazer agora é, precisamente, indicarmos onde que decorreram tantas essas mortes, não é? E muitas famílias estão, neste momento, à procura dos seus entes queridos. Afinal de contas, esse governo tem conhecimento de que o número de mortes supera aquele que aparece nos mídias. É só essa questão que poderia dar. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Orlando José, muito boa noite. Nós temos este pronunciamento do Presidente da República que afirma na sua visita de trabalho a Zambésia que houve mais estragos, não apenas no sentido de danos humanos ou perdas de vidas humanas, mas no todo o contexto. Acredita que houve realmente mais danos nas manifestações em relação à guerra civil e quais são realmente os danos que houve durante as manifestações que são suficientemente comparativos em relação à guerra dos 16 anos? Muito boa noite. Muito boa noite, painel, o magnífico reitor, Gonçalves, o Dr. Mulungo, o Dr. Pangaia, o Poxamiro, né? E aos internautas e aos fiéis da FTV. Bom, as afirmações do chefe de Estado em relação à comparação à guerra de 6 anos e talvez os efeitos desta guerra e também os efeitos das manifestações, hoje se crê que todos esses acontecimentos tiveram seus contextos separados, né? Contextos esses que teve o seu impacto negativo naquela época por causa de uma situação tal e que também teve as suas motivações, né? E neste momento também as manifestações idem também. Então, em termos de comparação dos danos da guerra, nós temos informações que a guerra de 6 anos foi mais guerra que criou mais impacto negativo e também criou situações de trauma, né? E também a destruição de várias infraestruturas que até hoje ainda não foram recuperadas, né? E isso foi uma cronologia que deixou Moçambique muito tempo, que até agora não recuperou essa situação. E também temos o contexto das manifestações, que teve também o seu percurso, os seus efeitos negativos, que até então ainda está a correr para a recuperação da economia, né? A economia esta que ainda está a lutar para ver se há aí reposição de algumas infraestruturas e que também temos ali alguns detidos, né, que ainda estão a zelar pela sua liberdade. Então, esta comparação, eu acho que é uma comparação em que talvez o próprio chefe de Estado, né, deve trazer aqui dados concretos em relação a essa comparação. Quais são os dados que ele teria colhido para trazer aqui um resultado comparativo a este momento? Porque aqui podemos dizer que não, ele está equivocado, mas aqui nós não temos números concretos. Ele talvez teria anunciado que nós deveríamos pegar em números e fazer uma comparação. Porque uma análise concreta deve ter dados reais. Simplesmente, o chefe de Estado diz que as menções houve mais danos em relação à guerra de 6 anos. A questão é a seguinte, com que números reais o chefe de Estado fez uma comparação para trazer à tona essa informação? Então, é um pouco exígua a questão de discutir sem números concretos. O que deve acontecer agora é que é preciso que se insta, né, para que possa trazer aqui números reais. Qual é o dado concreto que o chefe de Estado
fez essa comparação e quais números que eles têm no relatório, né, das manifestações, e não só, também trazer informação da guerra dos anos de 77 até 92, quantos anos lutou, são 16 anos, e qual foi o relatório, né, em relação a esse impacto. Depois pega essas manifestações, desse período, provavelmente aproximadamente há 4 meses ou menos que isso, quais são os números dos óbitos, das pessoas que perderam a vida, e quais são os números das infraestruturas que foram destruídas, e isso vai trazer aqui uma informação categórica, ou discutiríamos aqui uma informação com precisão, né, do que especular. Nós podemos especular, mas o Estado tem outra informação no seu gabinete, né, e aquela informação que existe desde 77 a 94, que era informação que foi concebida ao longo do tempo, vir a haver aqui uma separação e lá haver uma subida, o decréscimo, tudo é com base de dados, não base de especulações. Então, temos ali a informação que o chefe do Estado trouxe de que as manifestações foram mais violentas a guerra de 6 anos. Então, ele talvez pode, né, ele é que é a pessoa mais indicada para trazer aqui uma informação real, uma informação convincente, né? E nós daríamos razão a ele, que não, de fato ele tem razão por causa disso, mas aqueles dados. Mas se fosse uma abordagem contextualizável, até aí talvez íamos ter um pouco de razão. Talvez poderia dizer, não, as manifestações no seu contexto atual foi o mais destruidor em relação àquilo que foi a recuperação depois do acordo de paz, por aí tal. Então aí íamos ter um contexto realístico, né? E talvez contextualizando também a questão daquele período da guerra de 16 anos, né? Tivesse contextualizado os impactos naquela época e não a questão de comparação, aí era outro assunto. Então, comparação é um pouco pesado, né? Um pouco pesado em relação à questão da contextualização, talvez trazer mais ou menos aqui um contexto demográfico em relação a, vamos lá, por exemplo, Moçambique depois da guerra de 16 anos, o que recuperou e depois com as manifestações, o que se perdeu. Então, isto será um contexto. E depois, poderia também tocar na situação da guerra de 6 anos, né? Naquela época, o que aconteceu, e naquele contexto, o que se recuperou, o que estava saindo das sequelas, o que deveria ser recuperado. Então, significa que a manifestação atual sobre a questão da reivindicação das eleições eleitorais pode também ter aumentado, né, o peso, né, daquilo que vinha se recuperando da guerra dos 16 anos, e não meramente a comparação. Porque até agora temos muitas fábricas, temos muitas famílias que têm essa trauma, né? Isso é inegável, é aceite, né? Então, devido à comparação, eu estou um pouco limitado por causa de dados concretos e números para discutirmos isto aqui, porque seria aqui levantar especulações de uma forma imatura, né? De uma forma precipitada, para trazer conclusões daquilo que não é o pensamento. Talvez, para mim, eu creio que o chefe do Estado não queria meramente falar nessa terminologia. Talvez pronunciou-se de uma forma, vamos lá, porque quando está no trabalho é preciso, talvez, pensou que falou uma coisa e talvez de repente, isso é normal, fala do ser humano, aceite isto aqui. Então, mas concluir aqui que o chefe do Estado estava ciente, estava consciente de que esta comparação é uma comparação, quer dizer, aceite, normal, nos contextos, eu creio que não. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Se existe de fato a necessidade de trazer dados reais sobre os danos das manifestações, então pode-se considerar que também é necessário que se investigue sobre informações concretas em relação aos danos que a guerra dos 16 anos, na verdade, trouxeram, porque afinal de contas, os cerca de 1 milhão de mortes não é o número concreto, mas apenas algo que foi dito justamente para justificar os danos que houve. Janeiro, muito boa noite. Esta declaração do Presidente da República pode ser interpretada como um ataque direto ao direito à manifestação e liberdade de expressão? Muito obrigado, muito boa noite, painel. Antes, tem um ponto prévio que é curto. 3 minutos, sim. É sobre o caso das escolas em Nampula. Eu fiquei um pouco triste quando vi aquela situação da aluna que disse que ia destruir sala de aula, iam queimar a escola, porque os professores estavam a cobrar um valor e depois acabaram não cumprindo com aquilo que é o acordo entre o estudante e o aluno. Então, aquilo é chocante. Uma aluna diz, eu vou queimar essa escola quando não devolver o meu valor, ou a equipa, né, dos professores não devolver o valor. Então, aquilo é de lamentar bastante. Se calhar o Ministério da Educação, a Direção Provincial de Nampula,
tem que entrar em ação a nível de Nampula, poder perceber o que está acontecendo naquela escola, porque aquilo é de lamentar bastante, onde uma aluna em viva voz, nas câmeras, ameaça incendiar salas de aula. Então, não é esse país que nós almejamos. Muito obrigado. Muito bem. Face a essa situação, eu também, se calhar, por ser um novo em termos de idade, falando da guerra dos 16 anos e com a situação das manifestações, é um pouco complicado, porque os 16 anos eu só vejo na história, dos relatos daquilo que eu ouço pelos mais velhos daquela altura. Então a manifestação foi uma coisa que eu vivi em concreto. Se calhar o chefe do Estado tem dados sobre a guerra dos 16 anos, também tem dados sobre as manifestações. Se calhar ele podia vir fazer uma apresentação em que compara a guerra dos 16 anos e as manifestações, porque na guerra dos 16 anos percebemos que é mais de 1 milhão de pessoas que morreram. Então, nessas manifestações apenas foram 500 pessoas, então se calhar ele tem outra informação que nós não temos cá nesse exato momento, então que ele venha nos apresentar com dados concretos para poder termos base de como nós discutir, porque aqui estamos a discutir apenas em alto de uma informação que ele tem, chefe de Estado, que uma equipa organizou e apresentou ao chefe de Estado, por isso que ele traz aqueles dados. Então ele tem que trazer aqui para nós podermos discutir com base. Eu não tenho muito a discutir em relação à guerra dos 16 anos e às manifestações, em termos de idade pelos 16 anos e manifestação que eu vivi nesse momento. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para si, caríssimo Mulungu, muito boa noite. Ainda em torno deste primeiro tema, como é que olha para este discurso do Presidente da República, considerando que as manifestações, apesar de não haver dados concretos, também em relação aos danos que houve na Guerra dos 16 anos, não existem informações reais sobre o número de mortes, mas se pode fazer uma leitura talvez superficial em relação aos danos em termos de infraestruturas. Muito boa noite. Boa noite, saudar ao magnífico reitor, ao professor Pangai, ao Dr. Orlando e também ao Daniel Francisco, já alterou o nome. E assim, belezes, e em especial a quem nos acompanha a partir de casa. Olha, eu tenho um ponto prévio, que é a situação do pronunciamento do Ministro da Defesa em prol daquilo que são os ataques em Cabo Delgado. Ele veio a salientar que, de facto, há uma crescente onda de ataques em Cabo Delgado, o que, de facto, tem demonstrado uma determinada preocupação por parte das Forças de Defesa e Segurança a nível daquele ponto do país. O Teatro Operacional Norte, mais conhecido por Tony, por parte das Forças de Defesa e Segurança. Bem, eu creio que há alguns pontos que devem ser levantados. O primeiro é porque há mais baixas nas Forças de Defesa e Segurança nacionais em relação às forças ruandesas. O outro ponto é que, pelo modus operandi diferenciado, de características variadas, significa que temos vários grupos a atuar em Cabo Delgado, isso, grupos terroristas, não é só um único grupo. Isto também já é uma preocupação. O outro ponto é que há também sequestros de pessoas que estão a trabalhar na plataforma, a Fungi, que estão a morar nos acampamentos e saem lá para os seus trabalhos. Para se movimentarem, precisam de algum tipo de escolta das Forças de Defesa e Segurança. Então, já temos aqui 3 estranhezas para poder, se calhar, começar por eles e buscar mais dados para subsidiar isto e atingir, se calhar, aqui um nível de alimentação de dados que possam garantir uma tomada de decisão de forma eficaz, porque isto está a alastrar-se e não só se alastrando, mas também torna-se um vício. Se há pessoas que estão a ganhar dinheiro a nível de Cabo Delgado por conta da perpetração dessas atividades hediondas, significa que isto pode se alastrar por mais províncias e pode ficar descontrolado. Então, há uma necessidade de, se calhar, evitar-se mais esforços para estancar este mal. Não digo que pode-se erradicar por completo, mas há uma necessidade de diminuir o impacto dos ataques para garantir um ambiente um pouco estável em Cabo Delgado. Bem, quanto à sua questão, eu creio que o Presidente da República, eu quando vi isto, tive duas sensações em termos de resposta. É que, se nós olharmos para a nível interno do próprio partido Frelimo, depois da Guerra dos 16 anos, a Frelimo parece mais forte.
Ou seja, tínhamos lá um manancial de informação que acompanhava os livros didáticos a nível das escolas, que ovacionava a Frelimo como sendo o grupo que foi vitimizado pela Renamo. Então, quando tivemos as primeiras eleições, de facto, os resultados demonstraram que havia ainda uma grande simpatia por parte da população no geral. Ou seja, em termos de imagem e em termos de infraestruturas da própria Frelimo, a Guerra dos 16 anos demonstra ter desgastado menos. Agora, as manifestações, em 3 meses, desgastaram a imagem da Frelimo e boa parte das infraestruturas. Então, por aí eu compreendi que, se calhar, neste contexto, é possível colocar esse discurso do Presidente da República, nesse contexto, olhando para questões partidárias. A imagem da Frelimo, depois das manifestações, ela sofreu uma grande perda de legitimidade. Mas também a própria hostilização, ela hoje em dia é mais crescente. Então, olhando para as consequências como tal, quando vemos pessoas a serem proibidas de vestir camisolas da Frelimo e passear nas ruas, por aí eu começo a compreender que, se calhar, neste contexto, sim, é possível. Agora, no contexto genérico da coisa, se pegarmos aspectos econômicos, aspectos sociais, aspecto político, eu creio que a Guerra dos 16 anos, de facto, foi mais letal em relação às manifestações. Primeiro, nós tivemos uma perda a nível econômico de cerca de 7 bilhões de dólares, o que é muita coisa. Eu creio que as manifestações não atingiram esse nível de valor. Depois tivemos mais de 1 milhão de mortos. As manifestações também não tiveram este número. Depois tivemos muitos deslocados internamente, o que as manifestações per si não produziram esse número. Então eu creio que, aqui como levantava o Dr. Orlando, o Presidente explica qual foi a base de comparação que ele usou, ou no contexto partidário, eu aí sim posso compreender que há, de facto, essa colocação, um espaço para que ela tenha vida, mas ausente, se calhar, desse contexto, a minha capacidade de análise encurta-se para poder alcançar, se calhar, esse outro nível que o Presidente da República terá usado. Mas, em termos de dados, se calhar, ele trazendo mais dados, ou a sua equipe publicando mais dados, podíamos compreender a fundo qual é que foi, se calhar, a base usada para poder chegar-se a tal conclusão. Ou vamos também, naquilo que o Dr. Orlando também dizia, vamos buscar a ideia de calor do discurso. Ou seja, no calor do discurso o Presidente pode ter dito isso. E é normal. Estava emocionado. Não, quando digo calor do discurso, não estou a dizer que estava emocionado, porque a emoção ela provém de muitas coisas. Agora, o calor do discurso é quando a pessoa acaba dizendo algumas coisas que, se calhar, ou não devia dizer ou eram desnecessárias. Então, emoção é outra coisa que o exterior te proporciona, determinadas sensações que provocam qualquer tipo de reação. Aí isso considera-se, em alguns momentos, a tal emoção. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Lungo. Passamos então a palavra para o reitor, que termina esta discussão em relação a este primeiro tema. Magnífico reitor, muito boa noite. O Presidente da República, como já dissemos cá, disse que as manifestações causaram danos superiores em relação aos da Guerra dos 16 anos. Concorda com esta visão e qual é o impacto que, na sua percepção, esta declaração pode ter na imagem internacional de Moçambique? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Antes de mais, permita-me que eu saúde os meus internautas que estão ali em casa, assistir este programa, acompanhar este programa. Saudar os meus colegas do painel, o Dr. Mulungo, o Dr. Pangaio, o Dr. Orlando, e o nosso doutorzinho, que diz que não sabe a história, só leu na história. Parabéns, ser honesto é bom. E assim, moderador. Muitíssimo obrigado. Antes que eu intervenha no tema, permita-me que eu apresente um ponto prévio. O meu ponto prévio é que há semanas houve propagação de informações segundo as quais lá na minha província, em Niassa, as pessoas estavam a comer capim.
capital do distrito de Mecanhelas. De acordo com alguns contactos que eu mantive, fiquei preocupado. De acordo com os contactos que eu mantive com pessoas singulares e pessoas com nomes também não sonantes, porque eu queria ter informação de pessoas muito mais pagadas, porque se calhar buscando uma informação mais oficial, provavelmente poderia não ter uma informação correta. Entretanto, a informação que existe é que não é isso que estão a dizer, o que está a acontecer lá. A população de Mecanhelas é uma das populações que o prato principal é arroz, e lá cultiva-se muito arroz. Entretanto, o arroz vem de uma erva parecida de capim. Então, não sei se por acaso teria essa observação, só que transmitiu a mensagem, ou foi de forma intencional, de forma pejorativa, mas aquilo que encontrei que não existe essa questão. É verdade que há fome sim, mas a fome é relativa. Mesmo cá na cidade de Maputo, na capital do país, há pessoas que não passam todas as refeições necessárias. Então, quando eu falo de cá Maputo, estou a falar da África, estou a falar da Europa, do mundo inteiro, tudo é relativo. Este é meu ponto de vista, o meu ponto prévio, e que se calhar antes chamar também a atenção. Provavelmente não seria também, desculpa, deixa eu mudar a palavra de atenção. Fazer uma observação que se calhar seja necessário, antes de a gente divulgar uma informação, buscarmos fazermos um TPC, termos certeza que estamos a dizer é ou não é verdadeiro. Acho que isso pode ajudar muito para evitar as sensações, especulações daqui e dali a pouco. Esse é o meu ponto prévio. Relativamente à questão que coloca o Presidente da República, teria afirmado isto em um contexto. Eu penso que os dados que estão a circular por aí, o medial, não sei o quê, eu não sei se são dados oficiais. Porque muitos de nós, muitas pessoas, gostam de pegar informações não fidedignas, só para lançar. As pessoas perceberem que já lançou um número. Então, eu tenho muito receio de dizer os números que estão sempre aqui citados em relação, como consequência da guerra dos 16 anos, que sejam esses. Infelizmente eu não fiz um TPS. Se eu soubesse, se calhar poderia ter vasculhado nas minhas cábulas lá em casa e não vasculhei. Agora, uma questão que eu acho que é fidedigna é que o chefe do Estado tem informações fidedignas da origem das informações, a qualidade do número 1 da nação, na Força de Defesa e Segurança, etc. Então, se ele traz isto, é porque há essa revelação. Agora, quero acreditar que, se lhe foi entregue essa informação, e no conjunto dos seus assessores, conselheiros, houve análise, tiveram análise esses dados, e chegaram à conclusão que seja isto. Agora, eu, como um acadêmico, não posso dizer
que é porque especulação, etc. Não. Eu não tenho elementos para analisar, para dizer se é sim, se não é não. A única coisa que eu digo é que eu ainda preciso de ter informações nos meus estudos, nas minhas investigações, para, em momento oportuno, dizer se o chefe do Estado tinha razão ou não tinha razão. Mas quem sou eu dizer que não tinha razão? Uma pergunta muito interessante. Porque isso já foi estudado. As pessoas já trouxeram na mesa. Sua Excelência, Senhor Presidente, o que está a acontecer é isto. Porque quando se diz, já num outro ângulo, aquela, na aritmética, eu sou professor das matemáticas, aritmética, aquelas proposições, aquelas regras de 3 simples, se 100 vai para 100%, não é? Em 5 dias, 100% é isto. Em 20 dias, quando é que aconteceu? O que aconteceu? Então, isso é muito importante. Se as manifestações tiveram lugar 90 dias, ok? 90 dias. E em 90 dias teve tanta destruição. Numa regra de 3 simples, o que quer dizer isso? Relativamente aos 16 anos. Quanto é que houve, quantas destruições tiveram lugar por dia? É isso que tem que ser analisado. Por dia. Porque os 90 dias é uma coisa. Os 16 anos temos que converter isso em dias. Então, com essa proporcionalidade, há de ver que de facto, provavelmente, eu não fiz as contas, há de ver que de facto essas destruições foram mais do que os 16 anos. Essa regra é 3 simples. Aí não precisa fazer trigonometria, seno, coisa, não precisa, só essa regra de 3 simples. Então, eu quero acreditar que tenha razão. E ele é o dono da informação. Ele é a pessoa mais privilegiada de ter a informação correta, real. Agora, é mais ou menos isso que me oferece dizer. Muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangaia. É assim. Apenas 3 minutos, por favor. Em relação àquilo que são os impactos da Guerra dos 16 anos, está documentado. Não pode haver dúvidas. Documentado pelos atores internacionais, assim como nacionais. Não há dúvida de poder se perceber de que tivemos 1 milhão de mortes, pelo menos 1 milhão de mortes causadas pela Guerra dos 16 anos. Qualquer um que queira, mesmo recentemente a DW Português fez um histórico depois dos 50 anos de independência sobre a Guerra dos 16 anos. Que quiser confirmar isso, pode ir. O relatório das Nações Unidas fala sobre essa questão de 1 milhão de mortes que tivemos na Guerra dos 16 anos. Então nós vamos fazer fé àquilo que o presidente disse, de que a guerra, as manifestações causaram mais prejuízos em relação à Guerra dos 16 anos. Porque o Daniel Chapo é comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança que mataram. Então, quem tem melhor informação, efetivamente, do número real de pessoas, de moçambicanos que foram mortos, é o comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Então, agora, com essa informação, ficamos a perceber que, afinal de contas, não se morreu 500 e tal pessoas. Foram acima de 1 milhão de pessoas que morreram. Porque quem matou é esse que está nos a trazer essa informação. Então, ele tem informação fidedigna de que as mortes causadas nas manifestações superam aquelas que existiram na Guerra da Independência. Mas não é assim. Então, é nesse contexto. Calma, espere-me lá terminar. Deixe-me terminar. Deixe-me terminar e depois já te falar. Porque quem vem nos dar essa informação é o comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.
o tal que mandou matar pessoas na altura das manifestações. E é ele que nos traz agora que as mortes que existiram na guerra dos 16 anos foram inferiores àquelas que ocorreram nas manifestações. E nós sabemos que as mortes ocorridas na guerra dos 16 anos estimam-se a 1 milhão. Então, quer dizer, indiretamente, o presidente Daniel Francisco Chapo está-nos agora a dizer que as pessoas que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique mataram superam 1 milhão. É isso que nós podemos dar aqui. Nós temos que dar a inteligência. Está com ele. A inteligência militar está com ele. A radiografia do país está com ele. Eu dou razão, de fato, quando diz que quem tem a informação fidedigna é ele. E, efetivamente, vamos fazer fé de que, afinal de contas, aquilo que nós tínhamos como impacto das manifestações não constitui, não é realidade. O Presidente da República está-nos a dizer o impacto real. Veio-nos dar o relatório real. Agora tem que se fazer uma nova indicação, um novo relatório sobre o impacto das manifestações. Porque estamos a ter novos dados que o Presidente Daniel Francisco Chapo está-nos a trazer. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Magnífico reitor, queria acrescentar alguma coisa? Sim. Em 2 minutos, por favor. Sim, sim. Eu queria dizer o seguinte, que os 16 anos da guerra correspondem a 4.380 dias. E por dia morriam aproximadamente 229 pessoas. Agora, 500 mil, não sei se é esse número, para 90 dias. Faça a proporção. Há de ver que em 90 dias morreram muitas pessoas. Em relação aos 4.300 e tal dias, que são 16 anos. É aí onde que deve ser analisado. Não deve ser analisado que ele que mandou matar, então ele que trouxe essa informação. Não. Nós temos que ser racionais, analisar as coisas como elas devem ser. A matemática muito ajuda sobre isso. Os números falam. Vamos imaginar. Nós estamos aqui, somos 5. Com a vossa presença, somos 6. Se nós aqui recebermos 6.000 meticais, quando é que vai corresponder por cada um? 1.000 meticais, se formos justos. Mas os mesmos, se houver 5.000 ou 4.000 meticais, para 2 pessoas, quando é que recebe? Vai receber mais. Coisas tão simples como estas. Então, em pouco tempo. Isso já em língua portuguesa para que os telespectadores e internautas possam melhor compreender. Eu estava a dizer assim: 6.000 meticais. Para nós, os 6, cada um vai receber 1.000 meticais. 6.000 meticais. E isto Os 6 significa? Significa o quê? Significa, somos muitos e o valor relativamente é muito. São 6.000 meticais. Relativamente. Porque o muito é relativo. Mas os mesmos 6.000 meticais, se tivermos que dividir, se vamos entregar 3 pessoas ou 2 pessoas, cada pessoa vai receber, se forem 2 pessoas, cada pessoa vai receber 3.000 meticais. Isto é, terá um valor mais acrescido em relação Exatamente. às pessoas. Exatamente. O que significa que os danos das manifestações podem ser relativamente maiores em relação aos danos da guerra. Exatamente. Muitíssimo obrigado, reitor. Peço um minuto, é o seguinte. Defender o indefensável. Não, eu não defendo a ninguém. Estamos a dizer que 1 milhão Vamos deixar. é inferior a 500 pessoas que Sim, sabíamos deixar. anteriormente. Não. É o seguinte, Trazer a sua as intervenção. informações que nós vivenciamos fora dos guerras de 6 anos não são 500 mil. 500 São mil 500 e pouco. é aqui. Estamos a ver aqui no programa. São 500 pessoas, Exato. não 500 mil. E é uma coisa, essas coisas de opinar na televisão, na rádio, é preciso haver um pouco de sensibilidade. Estamos a falar de
vida de pessoas. Nós estamos a falar de questões emocionais, questões ligadas a cores partidárias, questões ligadas às emoções individuais ou coletivas. Não é isso. Temos que estar assuntos com um pouco de sensatez, para que a nossa credibilidade, o que nos damos às pessoas, possam perceber mais ou menos qual é a nossa luta. Quando estamos numa televisão que nem essa, os nossos debates são debates construtivos, de exortação, de uma despertar de uma mentalidade, de uma pessoa que talvez não consegue estar por perto, mas está distante, mas consegue racionalizar o nosso pensamento e ver aonde nós queremos chegar. Então, politizar as coisas para ganhar, vamos lá, a ênfase social, política, isto é um pouco complexo. Nós agora estamos a dizer que o seguinte, que até agora há uma questão como posso dizer, de receio, de trazermos aqui um debate mais aprofundado sobre isto, porque não temos dados reais, concretos, e não podemos dramatizar esses assuntos. São assuntos que lidam com a vida de pessoas. Então, significa que, se o chefe de Estado afirmou e não trouxe dados, é um pouco exígua a gente aprofundar sobre esse debate, porque ninguém tem números concretos do que foi comparativamente as decisões concretas no pensamento do chefe de Estado entre manifestações que duraram por aí 90 dias e assuntos de 16 anos. O professor aqui estava a afirmar que por dia, naquela época, são 290 tal pessoas. Por dia. São 16 anos. Multiplicados por 16 anos, quanto é que dá? E vamos pegar aqui a questão das manifestações, que no seu todo são 500 e pouco, já 400 e pouco, por aí tal, mais aproximadamente a 500 pessoas mortas, ou que sofreram até perder as vidas numa das manifestações. Significa que de forma aqui do resultado, estamos a ter já um número superior em relação à guerra, à relação às manifestações. Então, não podemos trazer aqui uma ciência para uma questão de politização, para ganhar, não sei como é que é o mérito no fórum privado, não. Temos que usar a televisão para exortar, para ajudar as pessoas a despertarmos. O governo precisa da televisão para perceber a opinião. Esta opinião é a voz daquilo que nós vimos, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós temos escolhido. E quando nós opinamos na televisão, estamos a ajudar a construir a nação. Estamos a ajudar a assessorar o dirigente. Ele tem assessores lá, sim, mas a televisão é um órgão também assessor macro para ajudar a expandir informações reais. Então, isso ajuda-nos a construir uma nação. Então, essas comparações, as comparações que estão a trazer agora, são comparações que deixam até o telespectador confuso. Deixa alguém calcular. Nós queremos inventar, matemática não se inventa, ciência social não se inventa, são coisas concretas que elas existem. Né? Então, neste momento, seria do bom tom afirmarmos que, devido à falta de dados concretos e no pensamento do Estado, dificilmente nós vamos trazer um debate conclusivo aqui. Concluir que sim, de facto, manifestações de 3 meses, fosse superior a 16 anos, isso é um pouco de delicadeza, né? Temos que ser mais concretos, mais ousados, mais humanos, para que possamos ter uma construção de um debate fiável nas pessoas. Isso é muito bom. Então, no meu ponto de vista, né, eu creio que o chefe de Estado não trouxe números. Né? Os números que nós temos no relatório é de 16 anos. E os números das manifestações são ainda parípares, né? Porque ainda não tem o número real, mas foi uma questão de aproximação de 500 pessoas e que pode até não chegar, porque falava de 400, mas por exagero, por aí, 500 pessoas. Então isso é um pouco mais concreto e claro, né? Do que a gente politizar aqui as informações para a gente deixar de confundir a nossa forma, a nossa posição como acadêmicos e fazer confundir aquilo que é o nosso tempo de sentar na carteira para estudar, para adquirir algum conhecimento. Então, sim, então isso é um pouco sensível. Eu acho que estamos a tratar de vida de pessoas, estamos a tratar das emoções nossas. Muitíssimo obrigado, Orlando. Desculpa. Apenas 2 minutos, por favor. Sim. Para passarmos para o próximo tema. Sim. Eu acho que há vários pecados que estamos a cometer enquanto painelistas. Nós estamos com uma tendência de querer ganhar razão numa discussão. Nós estamos aqui a debater, cada um tem sua opinião, tem as suas convicções. É praticamente
inadmissível da minha parte que eu não aceite a ideia do Daniel ou do Dr. Orlando. Ele se está a expor a ideia dele, eu tenho que ouvir e compreender que, de facto, é o posicionamento dele. Agora, eu posso trazer o meu posicionamento sem criarmos aqui um ambiente, parece estarmos num debate de políticos. Este é um debate político, mas não é um debate de políticos, porque ninguém aqui, até a informação que tenho, está a exercer, de facto, um cargo político. Se estivéssemos, se calhar estaremos a representação de diferentes partidos, daí sim teríamos ambiente como tal para poder, de facto, criarmos aqui uma clivagem em termos de ideias, porque queremos convencer a quem está lá em casa. A pessoa que está lá em casa não quer ser convencido pelo Mulungo, ou pelo Pangai, ou pelo Orlando, ou pelo Magnífico, ou pelo Daniel. Não, ele quer ouvir as opiniões variadas que tem aqui. Nós vamos lá, somos banho-marias aqui, temos um leque de opções em termos de cardápio. Então, cada um vai servir aquele prato que acha que lhe convém. Então, não cabe a nós ficarmos aqui a gastar tempo de antena, a discutir se o fulano está mais certo que o outro, tem mais razão que o outro. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então assim para a discussão em relação ao segundo tema. O segundo tema que diz que a bancada parlamentar da Frelimo, na Beira, acusa Albano Carris de desvio de fundos. Será esta uma alegação verdadeiramente fidedigna que pode ser confiada, mas é algo que nós vamos entender a partir dos nossos painelistas. Começo pelo professor Pangaia. Professor Pangaia, como é que olha para esta acusação da bancada parlamentar da Frelimo de Albano Carris, que é dele daquele mesmo município, estar a desviar fundos? Esta acusação surgiu depois de ele ter realizado uma iniciativa de apoio ao empreendedorismo juvenil. Como é que olha para isto? Em poucos minutos. Trata-se de uma acusação infundada, tendo em conta aquilo que o Carris, portanto, o edil de Sofala, da Beira, apresentou, porque essa atividade consta no plano quinquenal que ele apresentou aos munícipes quando concorreu na altura da campanha. Inclusive, fez a questão de poder abrir o tal plano quinquenal, mostrou isso na televisão, depois daqueles egoístas, daqueles indivíduos que não querem perceber que existem outros também que têm capacidade de poder trabalhar para este país. E como ele fez uma atividade visível, tiveram inveja da atividade que Carris apresentou e fez e tem estado a fazer. E como forma de poder tentar denigrir a imagem dele, tirar pontos numa atividade que efetivamente teve um impacto positivo, apareceu com aqueles argumentos falaciosos e argumentos que demonstraram claramente que se trata de inveja por ter se tratado de um edil da oposição que traz boas coisas, mas que afinal de contas ele não esperava que isso acontecesse. Então, esse tipo de comportamento não deve acontecer. É a mesma situação que estamos a ver no corpo do edil de Quelimane. O edil de Quelimane construiu uma escola, entregou ao governo da província para poder fazer a entrega à sociedade. Pura simplesmente, o ignorante chegou aí e não aceitou. A escola está por aí assim. Então são essas coisas que quando nós temos ideias boas que aparecem na oposição, acabamos sempre de dizer que isso tem que ir ao lixo. Não pode. Não há fundamentação naquilo que andou a colocar ali. E para mim, fez muito bem o edil da Beira apresentar efetivamente, que eu apresentei isso no meu manifesto eleitoral. Prometi isso ao meu eleitorado. E hoje estou aqui a implementar. Inclusive disse aqui a proveniência dos fundos desse projeto. Agora, eu admiro quando aparece esse tipo de situações. Então, exatamente essa questão, aquele pronunciamento é um pronunciamento de inveja, é um pronunciamento de ira, é um pronunciamento de procura de descredibilizar aquilo que vem da oposição, da mesma maneira que está a acontecer neste momento no município de Quelimane, onde a escola não se pretende entregar à sociedade, porque é uma escola que foi construída por um edil da oposição.
Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Orlando José, professor Pangaia, como bem ouviu, os caros telespectadores também puderam perceber que acredita que a bancada parlamentar da Frelimo tem inveja de Albano Carige e da sua governação. Mas como é que interpreta esta acusação no sentido da confiança da população na governação local? Acredita que esta acusação é capaz de afetar a confiança que o povo da Beira, de Sofala, de forma mais geral, tem em Albano Carige? É o seguinte, eu acho que o exercício político em Moçambique, ela não é, acaba criando dissonância por causa de alas partidárias. Eu acho que é preciso com que os partidos políticos tenham em mente que construir uma nação, ou construir um município, sei lá, localidade, uma das vezes não tem a ver com cores partidárias. A luta, tenho dito sempre que a luta de ganhar o eleitorado é no tempo da campanha. Findo esse processo, já resultados, tem lá pessoas eleitas que foram assim confiadas pelo povo. Naquele exercício ali há que dar mérito, seja da oposição, seja quem está no poder. Porque está a acontecer, se formos a ver uma retrospectiva, é que toda aqui que está na oposição praticamente é inútil para quem estão muito no poder. Isso não pode acontecer. Então, essas acusações são acusações difamatórias, são acusações caluniosas, são difamações que, querendo o próprio município, bancada parlamentar do MDM, pode incorrer um processo contra as declarações do porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, porque a partir do momento que o acuso de empregamento de capitais, por aí tal, sem nenhuma base, quer dizer, é um exercício político que acaba incorrendo um crime aqui. Então, significa que é preciso que muitas vezes algumas declarações devem ser muito cautelosas para evitar incorrer em situações de crimes nos tribunais. Então, se o plano está lá, está lá no alas plano, foi votado pela Assembleia e eles rubricaram como sendo a parte da oposição, neste momento no município da Beira, concordavam com aquele plano. Porque se não fosse, iam apresentar aqui uma informação concreta. Não, nós não concordamos com este plano. O plano que nós apresentamos é este. E por causa disto, há dois planos aqui que nós concordamos que é um plano deste. Para que neste exato momento, eu não cheguei de ver, ou por causa de assistir aquela reportagem, não cheguei de ver que após as denúncias ou declarações deste porta-voz, teria levado consigo um instrumento que talvez no âmbito da votação municipal teria discordado com um documento concreto escrito. E eu não cheguei de ver isto. Mas o presidente Gariche, né, do MDM da Beira, para ele trazer como evidências, trouxe aqui um plano. E que este plano houve uma concórdia a nível da Assembleia Municipal. Então significa que não podemos descredibilizar o trabalho que é valente dentro de uma nação, do município, que vai ajudar o desenvolvimento e o crescimento econômico daquela localidade. Isto será um pouco de desonestidade. E mais, é preciso com que quando se exercita uma atividade política, a lei deve, eu acho que o legislador deve também começar aqui a limitar alguns discursos após esse período da campanha, porque eu acho que é um hábito que eu acho que não é bonito. É preciso que haja limitações. Depois da campanha eleitoral, vamos às eleições, da declaração do vencedor, os discursos políticos devem parar. Quem vier com este tipo de discurso deveria ser criminalizado. Para quê? Para não se fazer confundir aqui. Porque neste momento, vamos já ver, é uma espécie de uma cadeia de discursos políticos. E agora não estamos para isso. Estamos para apreciar aquilo que foram as promessas dos vencedores, que é a materialização das promessas do quê? No âmbito da campanha eleitoral. Então, vamos lá. E não só. A instituição ligada ao pronunciamento sobre isso, querendo a bancada parlamentar da Frelimo, é muito simples. Deveria denunciar a partir de onde? Do Ministério Público. Então, cabe ao Ministério Público fazer o que? A sua investigação para apurar essas denúncias de concreto se acontece ou não. Não é uma organização partidária que vê ao público para vir denunciar. E denunciar a quem? Para se fazer confundir aqui as posições ou as informações, não é isso. Eu acho que é preciso com que essas organizações partidárias políticas devem ter maturidade. E primeiro também devem respeitar a lei. A lei não está somente para quem está ou não está no poder, está para todos nós. Então, o que deveria acontecer ali é que o porta-voz deveria, vindo esta irregularidade, é simples, denunciava o quê? Ao Ministério Público
E cabia ao Ministério Público, né, investigar e trazer o que é verdade e o que é material. E aí sim, ia-se afirmar que não. Houve sim um branqueamento de capitais e aquele dinheiro não é oriundo das receitas do Conselho Municipal da Beira, é oriundo de um patrocínio de uma entidade com agentes obscuras, por exemplo. Estão a trazer informações relevantes. Então, se o dinheiro, houve uma afirmação de que o dinheiro sai dos cofres do Conselho Municipal para cumprir o manifesto, que é o quê? Que é o patrocínio ou dar uma oportunidade à juventude deste dinheiro para se investir em pequenos negócios, para haver um desenvolvimento ali da juventude local, por aí, etc, etc. Então, nós temos que começar, aliás, os partidos políticos devem começar a elogiar as atividades, aquilo que é certo, aquilo que é errado, ter um fórum apropriado e não trazer a este pública, né, uma difamação caluniosa de um partido qualquer ou de um líder de um partido qualquer. Isto incorre um processo de crime. Então, é preciso com que o legislador, na próxima fase ou urgentemente, comece aqui a reformar algumas leis. Primeiramente, leis ligadas aos partidos políticos, propaganda política, por aí, tá? Porque essa pode não ter limitações, propaganda política, põe em causa e vai se confundir sobre o cumprimento do manifesto e também sobre a propaganda política. E isto não é só do porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo na Beira, mas entre outros políticos fazem isso, fazem confundir. É preciso haver limitação. No fim da campanha eleitoral termina a propaganda política. Aqui já há um cumprimento, onde as instituições do Estado começam a trabalhar através dos denunciantes, de que não, ele prometeu que aí ia colocar ou ia asfaltar a estrada na Avenida X e não cumpriu, e nós exigimos. Então aqui não há que se esconder, porque é um pretexto que existe nos políticos. Elas se escondem por discursos políticos partidários e deixam de cumprir as suas obrigações ou manifesto. É daí que é normal qualquer aquele que foi eleito cumprir o mandato sem o cumprimento nem de 50% das promessas, estando-se somente a discursar. Tal fulano é isto, portanto isto não pode, isto daqui. Não, isso não pode. Eu acho que é a minha forma de ver, a minha opinião, para que possamos ter aqui mais ou menos aquilo que é o rescaldo das promessas, ver que não, pelo menos cumpriu 30%. Então se cumpriu, há que confiar para o próximo, mas não está a acontecer. Então, esses assuntos da Beira, eu acho que são assuntos mais políticos, né, do que mais atos administrativos, que seria o resultado das promessas no âmbito das manifestações. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando José. Daniel Janeiro, acredita que há aqui um indício de intolerância política e o que é que este episódio revela sobre a convivência entre a governação local e o governo central? Muito obrigado. Mais uma vez, como dizia o magnífico leitor, ser honesto é bom. Então, como ser honesto é uma coisa boa, se calhar eu olho numa vertente em que o Partido Frelimo na Beira perde a oportunidade de conquistar o eleitorado, na sua maioria jovem. Por quê? Porque aquele plano que eles hoje dizem que Cariz é que financia terrorismo, branqueamento de capital, é um plano que foi discutido a nível da Assembleia Municipal, em que a própria Frelimo, o próprio MDM e outros partidos lá que estão na Assembleia Municipal discutiram, eles já aprovaram. Então não faz muito sentido agora em que o plano já está em execução e a Frelimo, meia volta, ela diz que não, há branqueamento de capital, há terrorismo, está sendo financiado. Isto cria mais revolta a nível do povo. O próprio Partido Frelimo na Beira está em desvantagem, porque no lugar de eles atacarem Cariz, atacar o MDM, iam fiscalizar tal plano, procurar perceber quais são os meios que estão sendo usados para apoiar iniciativas juvenis. Porque isso coloca em causa a imagem do próprio partido, quando eles chegam na televisão e dizem que não, o Cariz é o terrorista, está a financiar terrorismo, há branqueamento de capital. Como há branqueamento de capital, uma vez que eles já aprovaram aquele plano, é unanimidade. E o Cariz envergonhou a dizer que está aqui o plano que eles já aprovaram, e agora na fase da execução. Então, se calhar aqui há desonestidade da parte da própria Frelimo, em querer sabotar aquele plano
E ao sabotar o plano, é a imagem do partido em si que está em causa. Porque vai criar revolta a nível da juventude, criar revolta a nível da população, visto que o partido já não tem uma boa imagem lá do Chibavíssimo Changade, em companhia, aquela situação que nós vemos sempre. Então, se calhar, era uma oportunidade que a Frelimo tem de poder fazer diferente, que não era atacar o Cariz, mas poder fazer diferente. Fiscalizava o plano e avançava, usava uma outra estratégia. E não vir em televisão e por cima atacar a juventude. Quando são iniciativas de planos que têm a ver com a juventude, visto que nós somos a maioria da juventude aqui a nível nacional, no país. Então, quando são planos de juventude, eles podiam abraçar e podiam fiscalizar. Agora, se eles não ficam preocupados em fiscalizar, mas sim em atacar, logo é uma imagem do próprio partido na cidade da Beira que está em causa. Então, será mal visto, aliás, do partido a nível da juventude e a nível da população da Beira. Dizer que eles não estão preocupados conosco, senão é nos sabotar. Se calhar eles podem arranjar uma outra forma para limpar a imagem do partido na cidade da Beira e conquistar no próximo pleito eleitoral, no lugar de atacar o Cariz. O partido Frelimo conquistar a Beira? Sempre há possibilidade, fazendo boas ações e abraçar mais a comunidade da cidade da Beira. Política é um jogo. Muito bem, muitíssimo obrigado. Ilustre Mulungu, como é que olha para esta acusação do partido Frelimo, considerando que Albano Cariz tem levado a cabo ações similares a essas, talvez algumas que não envolvem valores monetários, mas sim de aproximação à própria população? Acredita que isto pode estar de fato ligado a um caso de corrupção ou então é para inviabilizar a oposição nos municípios? Bem, é preciso compreendermos aqui que neste contexto a Frelimo é que é oposição. O Albano Cariz é o edil do município da Beira. Então a Frelimo é que está na oposição naquele município. E o outro, porém, que deve-se entender é que estão plenamente no exercício democrático, ambos os atores, ou seja, há uma disputa. E esta disputa leva ao representante da Frelimo no município da Beira a, de facto, pronunciar-se contra aquilo que é o plano do edil da Beira, porque no âmbito político ele não podia deixar aquilo passar, era algo pontual. Ele, na qualidade de alguém que tem uma pretensão em concorrer às próximas eleições, deve fazer uso desses eventos municipais para poder, de facto, colocar a sua imagem sempre na ribalta, sempre nas discussões. Mas aí depois tem a margem da positividade ou negatividade desta ação. É um outro debate, mas per si a ideia de estar lá sempre presente nos debates é mais crucial. Agora, eu imagino a nível de praticamente todos os municípios em Moçambique, se nós tivéssemos um duelo igual a esse que estamos a assistir na Beira, eu creio que teríamos mais capacidade de pressão aos edis para que eles pudessem, de facto, demonstrar algum tipo de trabalho e trazer resultados. Não imagino um ambiente democrático em que o jogo ele só funciona perante no tempo de eleições. O tempo de eleições não é para fazer campanha, é somente para consolidar. É para consolidar o que foi feito durante 5 anos. Ou seja, o que o Cariz está a fazer neste momento na Beira, o que a oposição dele, seja da Renamo, seja da Frelimo, estão a produzir neste momento, será o culminar dessas ações naqueles 30 dias ou 15 dias para os municípios de campanha que vai se apresentar ao povo. Ou seja, se você ficou muito tempo esquecido e quer aparecer durante 15 dias, eu creio que não haverá espaço nenhum para si, porque o povo não lhe conhece. Então, esta é uma maneira de fazer um update no plano político para que não caia no esquecimento. Vamos, hipoteticamente, aqui trazer uma dimensão mais nacional. Imaginemos que o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, não tem nenhum opositor ou não tem nenhuma oposição. Não temos os Venásios, não temos o Chimbirumbiro, não temos o Sufo Momad. Ele está sozinho na ilha. Então não teríamos... Exato, não teríamos nenhum grupo a fazer pressão
ao Presidente da República. Então não estaríamos num ambiente democrático como tal, estaríamos num ambiente em que há oportunistas que esperam a campanha eleitoral para ganhar dinheiro e fingir estar a fazer campanha. Eu creio que este é o momento, sim, e aproveitar-se. É algo muito positivo o que o Presidente da Beira fez para os jovens. Está a doar um valor para dar, alavancar aquilo que são os investimentos. É claro que o seu opositor não ia deixar isto barato. Ele ia trazer aqui uma espécie de crítica. Agora, a crítica nós temos que entender, se essa questão de branqueamento de capitais, ele está a falar no processo de retirada nos cofres municipais ou na alocação do valor, porque aí é um outro processo. Podemos estar a incorrer aqui um processo, se calhar, de desvio de fundos, de aplicação, nesse sentido. Ou seja, criou-se jovens fictícios para se mandar aquele valor e, no final, caem nas contas ou nas mãos do próprio dealer. É um jogo. Então, esse jogo, ele pode ser compreendido de várias facetas. Não é compreendido de uma forma unívoca, porque é um jogo democrático. Então, cada um levanta cada ponto para fragilizar o outro. Justificou muito bem o próprio Cariz com os documentos assinados, mas temos que recordar uma coisa. Na Assembleia Municipal na Beira, a maioria é o MDM. E foram eles que aprovaram o plano de governação. Então, não houve por unanimidade, como se diz. É pela maioria, não foi unânime, porque a Ramo, a Frelimo teriam também votado naquele plano, o que eu duvido muito. Exato, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Uma vez mais a encerrar a discussão, já desta vez em relação ao segundo tema, em que a bancada parlamentar da Frelimo, no município da Beira, que é dirigido por Albano Cariz, já usa o mesmo edil de branqueamento de capitais, desvio de fundos e talvez outros mais crimes. Isto poderia-se considerar uma maneira de usar do jogo político para tirar Albano Cariz daquela que é a zona de conforto em que a própria população da cidade da Beira o colocou. Como é que olha para isto? É um caso judicial ou de facto uma disputa política? O que está realmente em jogo? Muito obrigado. Eu penso que a gente não pode estar preocupado com isso. É um assunto político. São os políticos que estão a discutir. Isso é o mesmo que está a acontecer agora nas mídias. Como é que se fala? Quem fala bem para o presidente da República? Algum elemento da oposição fala bem? Não. Mesmo esse diálogo que ele organizou, geriu, etc., chamou os partidos políticos, estiveram no centro de conferência, quem é que valoriza aquilo que é da oposição? Ninguém. Isso é que se chama política. Entretanto, outro elemento que posso levar muito assim para as pessoas que estão ali em casa perceber. Na Assembleia da República, quem aprova o Orçamento Geral do Estado? Quem? É só uma única bancada. A maioritária. A maioritária. Acabou. Mas, entretanto, quando é o momento de salário, querem o salário. Entretanto, essa é que é a questão. Agora, se o presidente da Beira não está envolvido em nada, não fique preocupado com isso, pode avançar. Por quê? Porque se há alguns indícios, quero acreditar que aquele que disse que alguma coisa Tem que provar. tem mecanismos para provar, se for o caso. Tem mecanismos, tem caminhos para que as coisas fiquem mais claras. Tanto, neste momento, eu só me ofereço a dizer que é um jogo político, entre os políticos, numa determinada autarquia. Muitíssimo obrigado. Desculpe. Sim, professor Pangaia. É o seguinte, Em breves minutos. essa maneira de fazer política acaba descredibilizando ao próprio partido Frelimo. Sobretudo quando procura tentar mentir, não é? Sobre um projeto que está planificado e passou pela Assembleia Municipal, foi aprovado. Independentemente desse partido ser da minoria ou não, mas o plano foi aprovado. E é esse plano que deve lá ser seguido. Agora, como é que hoje, estou a ver aqui o Jornal País,
diz que não, o presidente deveria ter feito uma proposta para efeito de aprovação. Aprovação qual? Se o plano foi aprovado. E é por isso mesmo que Caride diz que mostrou-se surpreendido, pois, segundo disse, há cerca de um ano a Assembleia Municipal aprovou o plano quinquenal do município. E a iniciativa está lá incluída. Agora, qual seria outra situação que o presidente devia ter feito? Quer dizer, cada vez mais, aquilo que o colega Daniel estava a dizer aqui, cada vez mais o Partido Frelimo está a perder oportunidade de poder angariar o eleitorado da Beira para que as próximas eleições ele possa conseguir inverter esse cenário, que há já anos não consegue ganhar o município da Beira. E com essas falcatruas que estão a apresentar aqui, cada vez mais está a perder a popularidade. Mesmo aqueles que podiam estar a ser namorados ultimamente, com esse tipo de pronunciamento, só fica a perder. É que quando se faz política, tem que se ver qual é o pronunciamento que vai trazer valor acrescente. Agora já é uma assessoria gratuita que está a dar ao Partido Frelimo na Beira, para que pare de andar a trazer politiquice dessa natureza, porque cada vez mais está a perder a oportunidade de um dia pegar o município da Beira. É preciso que veja que política, que estratégia que devem aparecer para contrapor as iniciativas que eventualmente Caride possa estar a fazer ali, para trazer efetivamente valor acrescentado. Agora, com aquela vergonha que apareceu, como é que o Partido Frelimo ficou na Beira, sobretudo com o eleitorado da Beira? É uma vergonha. Então, encontre mecanismos próprios. Se calhar poderiam encontrar forma de próximas eleições, talvez aumentar um certo número de membros na Assembleia Municipal da Beira. Muitíssimo obrigado. Sim, apenas 2 minutos para sim, passarmos para o próximo tema. há um dado muito interessante que o Dr. Pangai levanta, que é, se calhar, aqui a forma de se posicionar da própria Frelimo na Beira. É assim, eu não queria tocar nesse aspecto que é de líder. O Abel Caris é um líder carismático, é Albano Caris, desculpa. O Albano Caris é um líder carismático E a na Frelimo Beira. não é? É? E a Frelimo? A Frelimo não é um líder, é um partido. Estou a falar de líder, pessoa, figura. O Albano Caris é uma figura carismática. Então, é muito difícil, no plano político, você estar a concorrer com alguém muito carismático. Isso tem muitos problemas, porque qualquer palavra que ele pronuncia é tida como verdade. Não estou a dizer que as palavras dele tenham uma mentira, não. É tudo que ele diz é uma verdade. Tudo que ele diz é uma ordem. Vou dar aqui um exemplo. Nas manifestações, a cidade da Beira não teve manifestações. Por quê? Ele deu ordens à população toda para não se manifestar, para ficar muito calmo. Então, você está perante um líder com uma popularidade enorme. É muito complicado você lidar com ele em termos discursivos. Foi uma tentativa, por causa deste preceito democrático que nós temos, que o nosso irmão lá do Partido Frelimo tentou. É uma tentativa. Ele deve tentar, em algum momento, beliscar o próprio Albano Caris. Mas é algo muito difícil. Imagina a posição em 1975 com Samora Machel a nível nacional. Seria inútil. Então, é mais ou menos nesse sentido. Em Cuba, era difícil você ter oposição ao Fidel Castro. É um líder carismático. O mesmo acontece com o Vladimir Putin, o Ilhacama internamente. E hoje você tem na China o Xi Jinping. Não há nenhuma oposição. É por isso que o povo decidiu que ele é um líder eterno. Aquele presidente até a morte. Por quê? Eles viram nele um líder carismático em relação a Deng Xiaoping, em relação aos outros estadistas como Mao Tse-tung que estiveram lá. Então, o Albano Caris apresenta esses dotes todos que o transformam numa figura central da política na Beira. A Frelimo tem que passar a ler os sinais para que possa ser mais. Não, é que nesta situação, por mais que tenha a capacidade de ler os sinais, é difícil você encontrar uma figura central no plano político e você lhe transformar num líder. É muito complicado. O problema é não saber fazer o bem.
É só isso. Se a Frelimo começar a fazer o bem, a rede cai. Então é uma questão de coisa. Demonstre o fazer bem os sinais, em tantos os sinais municípios falam. que a Frelimo está a governar, não é? Há de ver que vai conseguir também. Mas enquanto não ser defeituoso, de não conseguir fazer o bem, o resultado é quem é que vai poder pegar alguém que consegue notar o que está acontecendo nas outras autarquias e que as coisas não estão corretas. Dia após dia tenho que falar da questão do Moatize. Transformar a Moatize numa cidade. Uma cidade onde as pessoas têm latrinas. Uma cidade onde as pessoas vão buscar água nos poços e dizem que uma cidade é esta aqui. Não tem estradas. Dizem que é cidade. Está lá o presidente do município. Como é que vai poder inverter o pensamento da sociedade quando vira e vê aquele tipo de situação? Não há o impossível aqui, não é o difícil. O difícil é procurar tentar fazer o bem, sair de fazer o mal. Ver a população como se fosse, não é? Ver a população como se fosse um mundo que está a girar no próprio umbigo da Frelimo. Não pode. Muito Mas bem. é uma coisa muito engraçada. Apenas um minuto, por favor. Precisamos passar para o próximo nessa parte das ações do partido iniciadas nos municípios, localidades, por aí está nas partes, é que há uma como vou dizer, há uma negação propositada, porque vamos lá, por exemplo, é normal, por exemplo, na Beira está evoluído. Garis ou o MDM possa perder o município. Mas esse partido político, o partido da Frelimo, não está preocupado em vir pegar aquelas coisas boas, manter e aumentar as coisas positivas. Vai se regredir para uma política que já não se adequa à evolução do mundo hoje em dia. Porque aqui está a acontecer o problema, não é porque o partido Frelimo não tenha pessoas qualificadas ou qualificados, não. É o negar desta parte conservadora. As ideologias, doutrinas conservadoras lá, elas não querem seguir o tempo, querem manter. De que não, nós é que libertamos. No dia que essa consciência sair desses líderes da Frelimo, acredito que no nosso país vai ser outra coisa. Porque a partir do momento que eles saem dessa membresia de que nós é que libertamos, sabe o que vai acontecer? É que eles vão aceitar a dinâmica. E quando aceita a dinâmica, aceita a evolução do mundo. Como que é a evolução do mundo? É aceitar as mudanças. Que as reformas não é o homem como tal, são as ideologias, é o pensamento ideológico e doutrinário que deve reformar. Para quê? Para que consiga adequar-se ao crescimento. E vamos lá ver, por exemplo, a liderança da Albano Garis. Ele está a ir de acordo com a evolução do mundo, da juventude. E ele adequa-se àquilo que são as preocupações da atualidade. Então, o partido Frelimo não é porque ele não pode fazer, mas é a reforma lá ideológica e doutrinária que deve pôr em causa. A reforma não se pode, vamos lá, por exemplo, essa coisa de que não, os estão com pastas titulares não devem reformar, aqui deve reformar tal. Quantas pessoas estão lá no partido Frelimo que já não deveriam estar no ativo? 30 segundos. Sim, deveriam reformar. E quando há uma reforma, entra a juventude, entra pessoas com novas ideologias, vamos lá, de 35 até 45 anos, são pessoas que têm um mundo cognitivo já crescido. E isso ajuda as reformas. Mas não está lá, alguém tem 60 anos, tem 70 anos, vamos lá, é ministro, é assessor. O que é isso? Reserva moral. Devemos sim considerar essas pessoas, mas deve reformar. Porque enquanto a reforma não se concretizar, os debates sobre partidos libertadores, sobre história, vai ser o mesmo. Por exemplo, eu muitas vezes não dou culpa ao presidente da República quando ele traz discursos que já deveriam reformar. É que ele está no círculo de que a maioria, 60%, são que não vão para casa. É que ditam a regra. E essa regra, ainda que ele tenha uma visão, não será possível trazer um Estado ao seu mundo que ele já pensou em arquitetar, em dizer ideologia para Moçambique avançar, porque o círculo lá não vai ser fácil. Então, para dizer o que é com isso? É preciso irmos de acordo com a vontade de agir para que as reformas elas se concretizam e que as ideologias também possam reformar. Porque não é o que está acontecendo hoje em dia. Há um conservadorismo ali demasiado.
Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Passamos então à transição. Enquanto o Partido Frelimo se distancia de governar, quiçá, o município da Beira, nós vamos agora conversar em relação ao recrudescimento do terrorismo em Cabo Delgado. Falamos especificamente de Chiure, Moidume, mas também Macomia, em que o terrorismo volta a intensificar-se. É a insurgência que já já dura desde o ano de 2017 e força milhares de pessoas a abandonarem as suas próprias casas e migrarem para províncias como Nampula, Niassa e talvez ainda outras. Professor Pangai, eu começo novamente consigo. Insisto mesmo em começar consigo. Como é que olha para este recrudescimento do terrorismo em Cabo Delgado? Estamos numa altura em que as forças de defesa e segurança já deviam ter eliminado estes focos de terrorismo naquele ponto do país. Como é que olha para isto? É muito triste o que está a acontecer em Cabo Delgado. Nós não estávamos à espera, aliás, nunca imaginámos que teríamos situações daquela natureza que está a acontecer com os nossos concidadãos na província de Cabo Delgado e muitos jovens ao nível nacional que estão perdendo vidas naquela guerra. É triste, podemos dizer. Enquanto isso, era importante que nós conseguíssemos encontrar uma estratégia da dita unidade nacional. Enquanto o país não conseguir obter a unidade nacional, obviamente que dificilmente nós iremos conseguir vencer aquela guerra. E outra questão é termos a experiência do que aconteceu nos países do Sahel relativamente a como que eles estão a conseguir ter vitórias relativamente a essa situação do terrorismo. Os países do Sahel foram os primeiros a enfrentar o terrorismo e foram pedir apoios aos atuais países que neste momento estão a apoiar também Moçambique, mas muito tardiamente eles perceberam que, afinal de contas, esses países não traziam valor acrescentado para poder combater o terrorismo naqueles países do Sahel. Os países do Sahel, como, por exemplo, Burkina Faso, o Níger, por exemplo, o Níger teve uma maior base americana fora da América e esteve lá com a desculpa de estar a ajudar a combater o terrorismo. Estava lá a base, igualmente, dos franceses, dentre vários outros países ocidentais que estavam lá dentro a poder, contrapartida, que estavam a apoiar para poder eliminar o terrorismo. Mas o terrorismo, ele em nenhum momento regrediu, pelo contrário, continuou até chegar a uma fase descontrolada. Eis que então, quando houve aquelas revoluções nos três países do Sahel, mandaram embora os países ocidentais, como Estados Unidos, a França, foram retirados todos eles e eles hoje estão a ter resultados satisfatórios no concernente ao combate ao terrorismo. Muito bem. E os franceses foram aqueles que estavam a explorar urânio, petróleo, dentre vários outros recursos naqueles países, e o terrorismo efetivamente eclodiu no momento da descoberta também dos recursos, como aconteceu no país. Então, neste momento, Moçambique deveria estudar, deveria ver ou aprender a lição dos países do Sahel, que já tiveram apoios desses mesmos países que nós estamos a pedir hoje, e a guerra também eclodiu em face dessa descoberta de recursos. Daí encontrar uma estratégia interna. Para mim, seria importante que nós contássemos com as nossas próprias forças para poder combater o terrorismo em Cabo Delgado. Hoje em dia está-se a falar, maioritariamente, apenas dos membros de defesa e segurança de Moçambique, mas não se diz, por exemplo, o que está a acontecer com a força dos ruandeses lá. Os ruandeses estão a receber milhares e milhares de recursos nossos ali, que foram contratados para poder estar lá em Cabo Delgado. Mas, no entanto, estamos a ter aquele recrudescimento da guerra.
Porque então, já que estamos numa situação dessas, em que temos um exército que foi contratado para proteger Cabo Delgado, mas, no entanto, esse exército não está a conseguir conter os ataques dos terroristas. Por que mantemos ainda os ruandeses em Cabo Delgado? A pergunta é essa. Eu acho que já é momento de poder despedir os ruandeses e encontrar outras forças para poder defender Cabo Delgado. E a pior coisa é que são os nossos militares que dia após dia estamos a receber, indo em várias províncias, em caixote, nossos irmãos, jovens que estão aparecendo em caixote. Há dias estávamos aqui em Maputo a receber já corpos deteriorados por várias famílias, participamos de vários funerais nesse contexto. Mas, no entanto, temos um exército que está sendo financiado, está sendo pago pelos nossos recursos. Então, se nós temos esse contrato com os ruandeses, mas, no entanto, não estamos a ter a segurança desejada, o que temos que fazer? Obviamente, temos que mudar essa estratégia e encontrar nova e, sobretudo, despedir os ruandeses. Muitíssimo obrigado. Orlando José, vou pedir mesmo brevidade, ficamos com menos de 7 minutos. As forças de defesa e segurança não estão preparadas para responder com eficácia a esta nova onda de violência? Bom, a questão do terrorismo é uma situação complexa. Complexa porque, primeiro, que o nosso país ele alicia o mundo inteiro por causa das diversas espécies de recursos que nós temos. Esse é o contexto, é um assunto muito sério. E que muitos países estão em ambição de dar proveito sobre isso. Significa que Moçambique, desde lá, a 2017, só falou sobre a questão do terrorismo em Cabo Delgado, já houve alianças com várias forças, e que neste momento nós estamos a saber o resultado. O que deveria se fazer é uma questão de uma reflexão profunda sobre essas alianças, qual a vantagem e desvantagem. Porque neste momento, primeiro, o Estado moçambicano fala sobre a questão do pagamento dos valores. Vimos ali a reportagem que Moçambique não estava em condições financeiramente para pagar as forças ruandesas, E isso é um dilema, porque aqui eles não querem saber se os jornalistas querem receber, Porque o Moçambique é assim como do. E eu recordo que houve vários questionamentos. Qual foi o trato que o presidente, o ex-chefe do Estado, o presidente Nunes, teria assinado com Ruanda para trazer as forças aqui em Moçambique? Foi um dilema, houve vários debates que depois não chegou em uma conclusão. E neste momento estamos a ter o nosso país que a cada dia são surpresas negativas, são do terrorismo. Eu acho que deveria sim repensar-se em outras forças, outras alianças que poderiam ajudar Moçambique a ser dessa. Porque terrorismo, enquanto nossas alianças foram com esses países de África, que também é um problema nos países dele também, com outras alianças, não tem problema. Ruanda não tem bons relatórios com o Congo. Está ali M23, está criando vários problemas e nós estamos a apostar na Ruanda. E isso coloca-se em causa a credibilidade desta força para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E agora nós sabemos se o inimigo do terrorismo é o inimigo ruandesa, que camufla-se em ser aliado para combater o terrorismo, essa é uma visão, ou há uma fraqueza da força inimiga que está a aproveitar da força nacional. Então, a capacidade de combater o terrorismo em Moçambique, eu acho que não existir. Mas essas alianças com Ruanda, para mim, pairam muitas dúvidas. O que deveria acontecer aqui era o chefe de Estado, na sua máxima reuniões de defesa e segurança, rescindir-se essa interligação com Ruanda, E depois ver qual pode seguir. Podemos, por exemplo, refletir em outros países, vamos lá, ou Rússia, ou por aí, mas França também não dá, porque é muito ligada aos ruandeses também, que em algum momento as alianças são duvidosas aqui em Moçambique. E vamos só, de 2017, que tinha iniciado o assunto, e agora tem mais mortes do que antes temos ligação com Ruanda. Deve ser refletido sobre isso. Porque todos de ruandês, não, há uma fraqueza de tudo me dume, porque isso, mas aquilo, força, chiure, ação da polícia. É complicado. Deveria se pensar uma nova aliança para o combate ao terrorismo de Cabo Delgado. E dispensar Ruanda em curto tempo, e enquanto pensa uma nova aliança mais forte para combater o terrorismo de Cabo Delgado, não é nenhum problema. Porque o que está a acontecer, o país nosso, Moçambique, alicia muitos países, e muitos países estão de olhos. E isso não vai ser um assunto que vai terminar normalmente e vai se alastrando. Daqui a pouco pode vir entrar em Nampula,
depois temos Inhambane, essas descobertas, eras pesadas, por aí tá. Então, Moçambique é um país aliciante. Então, eu acho que, por mim, deveria se parar e repensar-se qual é a aliança que poderia ajudar a combater tudo isso. Mas Ruanda, para mim, é uma força, ainda que tenha experiência, mas as histórias em si, o que tem acontecido no mundo fora lá, é uma força muito duvidosa no combate ao terrorismo. Porque agora, por exemplo, já tem escolas lá, já tem mercado. Em que termos isso acontece? Numa situação em que nós estamos preocupados em combater o terrorismo e eles estão a saber se instalar. E a cada dia está-se a alastrar também as mortes, a população está de um canto para o outro, todos os dias não tem paz. Será que a nossa força não tem capacidade para controlar isso? Acho que tem. É uma pergunta. Sim, mas alguma coisa aí deve acontecer. Exato. Ilustre Saneiro, o que acredita que está na origem dessa volta da vaga de violência em Cabo Delgado, especialmente em Chiure, Macomia e Moidume? Muito brevemente para encerrarmos. Dizer que o terrorismo é uma coisa muito sensível, estamos desde 2017, e depois agora com novos focos, novos distritos, a situação do terrorismo. Para mim, se calhar, o que na minha vertente, eu diria que é o Ministro da Defesa, juntamente com o chefe de Estado, arranjar nova estratégia e procurar soluções a apetrechar, se calhar, nossa força de defesa e segurança do mundo, a dar mais atenção aos nossos militares e estudar novos métodos, não é? Visto que temos lá ruandeses, então eles são pessoas que estão a vir para reforçar, mas se eles querem olhar para a situação dos militares locais, mais treinamento, se calhar pode convidar, temos vários quartéis, podemos ter mais ensinamento a nível dos quartéis ou mais treinos, do modo que possamos ultrapassar essa situação, porque cada dia que passa é uma coisa muito sensível de lamentar. Hoje é Moidumbi, amanhã Macomia, então são nossos irmãos a nível local, militares locais que estão a sofrer essa situação. Então, se calhar o Ministério da Defesa, o chefe de Estado, tem que olhar mecanismos e soluções a nível local, e daí, depois de reforçar com militares a nível local, pode já convidar alguns parceiros, porque aqueles que vêm, faz seu trabalho e depois vai. Se calhar nós estamos agora a pensar que é regresso. Sempre esteve acontecendo situação, lá já não reportavam os mídias, muita coisa que acontecia lá em silêncio. Então, se calhar ainda estão lá terroristas. Então, tem que estudar o Ministro da Defesa quais são as soluções a nível local antes de puxar a nível internacional. Muito bem, muitíssimo obrigado. Por uma questão de justiça, permita-me a sua produção que também o reitor e o caríssimo Lungo intervenham de forma já breve. O que eu pretendo mesmo saber de si, como avalia o trabalho, o envolvimento das tropas ruandesas em Cabo Delgado e também no envolvimento desta onda de violência? Bem, temos que perceber que as forças ruandesas, ficou claro no ano transato, que elas vêm em defesa das instalações da Total. É por isso que são pagos diretamente pela própria Total. Ano passado ouvimos falar de um montante de cerca de 20 bilhões de dólares que foram canalizados para o Ruanda em pagamento dessa segurança que eles têm garantido naquele cinturão que foi criado junto das instalações da Total. Então, isto nos remete a uma questão que é principal, que é, de facto, se nós não tivermos lá o terrorismo, será que o Ruanda vai continuar a faturar? A quem interessa hoje o terrorismo, a sua continuidade, o seu alastramento? Então, logo, a resposta de forma superficial que nos aparece é de que interessa ao próprio Ruanda. Por quê? Podem outras empresas ou outras corporações lá convidar este Ruanda para poder, de facto, defender ou garantir segurança às suas instalações. Então, devemos nos colocar essas questões. Mas também a sua remoção. Qual é o custo da sua remoção em Cabo Delgado, tendo em conta a sua instalação? É fácil instalar uma força num determinado local, mas é difícil remover uma força nesse local. Se formos a buscar, por exemplo, o professor deu bem exemplos da zona de Sahel. Foi fácil a França chegar lá, os Estados Unidos chegar lá, mas há dificuldades até hoje de remover as forças norte-americanas e também as francesas que se encontram lá, por causa de vários circuitos que foram criando. É por isso que o terrorismo ainda permanece muito forte também na zona de Sahel. Então nós devemos refletir e buscar dados concisos que possam nos orientar, se calhar, neste sentido de remoção.
o que é que nos vale, o que é que nos traz, a quem beneficia a continuidade do terrorismo em Cabo Delgado, o que é que Moçambique ganha com isto, como é que se posiciona para poder, de facto, trazer soluções a médio e longo prazo. Muitíssimo obrigado. Magnífico, reitor. Já a encerrar esta discussão e também o nosso debate, como proteger, é o que se pretende saber agora, como proteger as populações que ainda continuam a viverem constantemente. Muito brevemente. Muito obrigado. Mas antes de eu responder como proteger, permita que eu diga uma palavra muito simples. Cabo Delgado eu conheço. Eu nunca sonhei nem numa situação, não sei de que qual, que um dia nós estaríamos a falar sobre terrorismo em Cabo Delgado. Guerra. A maldição, entre vírgulas altas, são os recursos minerais que estão lá. Recursos de petróleo, gás, etc., que está lá em grandes quantidades. Essa que é a nossa maldição como país. E, consequentemente, aquele processo que está a acontecer, aquele problema que está a acontecer lá em terrorismo, não são pessoas que não têm nada, que não tenham nenhuma relação direta com a exploração dos recursos que estão lá. Não tem nada a ver. Não é possível. Portanto, é preciso criar aquele ambiente para poder tirar os recursos sem que alguém possa ter algum controle. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Agradecemos igualmente a todos os painelistas e assim, caro telespectador internauta que nos acompanhou do princípio até o final desta discussão, destes 3 temas que marcam a atualidade nacional. Agradecemos e prometemos voltar na próxima edição, na mesma hora, com mais temas a serem enrolados. E não se pode esquecer, o caro telespectador internauta, que o nosso compromisso se renova, mas é quem tem a faca e o queijo que pode fazer alguma coisa para não apenas ouvir, como também colocar em prática as soluções que são aqui apresentadas. Que a sua sexta-feira seja altamente abençoada e o seu final de semana ainda melhor. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima.